E aí, pessoal, boa noite todo mundo aí que está no nosso canal Super Humano 360. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês. E vai ser muito legal a live de hoje, limpando os bloqueios do passado e reprogramando o seu futuro. Gente, é um tema muitíssimo interessante, né? Porque assim a gente consegue tornar a nossa vida mais leve e assim a gente consegue direcionar o nosso futuro para aquilo que a gente deseja, almeja, né, de maneira consciente. Construir a nossa realidade com consciência, para isso a gente tem que limpar o que ficou para trás. E estamos aqui mais uma vez com o nosso super convidado especial de segunda-feira, né, nosso amigo Charles Ferreira. Tcharam! Boa noite, Charles, tudo bem? Bom, Otávio. Eu não sei por que a gente faz essa live na segunda, né? Segunda é dia de time de segunda divisão, Otávio. É dia de time de segunda divisão? É. É, é por isso mesmo. É. Te peguei. Me pegou. Eu não entendo nada de futebol. Eu não tô Exatamente. pegado. Foi por isso que eu brinquei com você aí, porque você não sabe nada disso. É, Tô falando, coisas. se você fosse um cara entendido, você ia falar, porque meu time não está na segunda divisão, e ia começar com essas situações. Mas eu Pois vou entrar no tema aí, Otávio. Estava falando aí por duas coisas. Posso? pode, por favor. Primeira coisa que acontece é o seguinte, né? Eu brinquei com essa questão de time da segunda divisão, segunda-feira, porque existe uma série de programas na nossa mente que a gente cria e permite com que esses programas fiquem ali atrapalhando a nossa consciência. Fica ali programado para que a nossa consciência fique sempre no mesmo circuito repetitivo, né? Então, assim, se você tem um time de futebol e você gosta muito dessa questão e ele caiu para a segunda divisão, seu subconsciente vai ficar preso na história do que aconteceu com esse time. Então, é um programa que fica dentro da nossa mente. Se você teve aí um problema afetivo forte com o relacionamento amoroso, casamento, seja lá o que for, e ficou traumático dentro de você, também vai ficar guardado lá no seu subconsciente como se fosse uma caixinha de marimbondo esperando você cutucar ela para vir à tona. Né? Assim também são os traumas do dia a dia. Eu conheço pessoas que entram no processo de surto porque perderam um ente querido, aí de repente alguma coisa semelhante ao que aconteceu no passado aciona aquela chavezinha e essa chavezinha faz com que essa pessoa comece a colocar para fora esse conteúdo, só que vai ser colocado em termos de desequilíbrio. E a ideia hoje é a gente entender um pouquinho esse mecanismo para poder não permitir com que esse estado mental avacalhe a frequência de quem está aí nos ouvindo, né? Então vai ser interessante a gente trabalhar esse circuito. Já está ajustado aí, Otávio? Tô ajustando, é porque teve gente aqui que me pediu o link da live. Tô só dando uma coladinha pro pessoal aqui que tá querendo acompanhar a gente. Respondendo aqui do pessoal do Aruara. Bom, mandei. Tem também aí Pronto. Eu gostaria de começar a live, antes de mais nada, falando que a inveja é uma das piores coisas que existe. Vocês devem ter reparado que eu fiz um corte de cabelo altamente diferente há um tempo atrás, e o Charles, invejoso do cão, não resistiu. Vejam o que ele fez. Né? Naquela época do colégio, eu o chamaria de copião. Né? Não deixou nem eu ter o meu cabelo totalmente original. Olha, eu tava com o cabelo gigante, não tem cabeleireiro para cortar aqui em Belo Horizonte, né? Tá tudo fechado. Passei a máquina. Aí fica tudo tranquilo. Daqui a pouco ele cresce de novo. Tá? Pois é. Aí... As pessoas estavam gostando do seu corte de Marge Simpson antes. Deixa assim mais original, ó, como é que tá. Gasta menos shampoo, muito Isso, tranquilo. gasta menos tudo. Menos tudo. Então vamos lá, gente. Voltando para o tema. Isso aí. Então, o nosso tema, que eu já esqueci qual é do passado e do futuro. Você tá mais perdido do que eu. De repente eu desconectei aqui. Então, gente, passado e futuro. É importante, por que a gente fala de passado e de futuro? Porque se a gente, igual o Charles estava explicando aqui, né, acontecem coisas na nossa vida que a gente vai vivenciando, e quando essas coisas vão acontecendo, aí
o que acontece é que nosso corpo vai gravando esses registros emocionais que vão marcando a gente, e aquilo passa a vibrar dentro da gente, a gente começa a ficar sintonizado nessas frequências, e isso conecta. A nossa mente, às vezes, vai ter reações mentais, uma maneira de pensar, né, condicionada pelos registros que a gente teve. A nossa reação emocional, os sentimentos, a gente vai para um emocionalismo ligado aos registros que a gente teve de traumas na vida, e a gente sempre olha para a vida a partir daqueles registros que ficaram mal resolvidos dentro da gente. Então são vários nós que a gente vai criando primeiro dentro da gente, e depois quando a gente vai se relacionando com as pessoas, a gente vai projetando esse nó que a gente tem dentro da gente nos relacionamentos com as pessoas, né? E vai vivenciando aquilo novamente, vai ficando preso naquela frequência e repetindo o ciclo, repetindo o ciclo, repetindo o ciclo, e às vezes atraindo outras situações parecidas para confirmarem aquilo que virou uma crença inconsciente dentro da gente em termos de frequência. Então, quando a gente trabalha o passado, é para desatar esses nós, para que aquelas portas todas que a gente fechou, aquelas frequências todas que a gente não enxerga mais, porque a gente enxerga o mundo de uma maneira X, já condicionada por aquilo que a gente vivenciou, para que a gente possa formatar aquilo tudo e voltar a ter possibilidades infinitas ali no universo. E assim a gente pode reprogramar o nosso futuro sem pesos, né? De uma maneira livre, de uma maneira que a gente possa construir a nossa realidade de maneira consciente. O que você gostaria de começar falando sobre o tema de hoje, Charles? Bom, eu gostaria de complementar essa parte sua, que é muito, muito interessante que você falou, tá? Porque, na verdade, a gente vive várias realidades ao mesmo tempo. Nós estamos entre as realidades. E a nossa cabeça, quando ela não fica fragmentada, né? Quando você não está ali com diversos eus do passado tomando conta de você, você consegue levar a vida de uma forma legal. O problema todo é que esses eus do passado nosso, né, que seriam as nossas personalidades subconscientes, de coisas que a gente viveu, que a gente sentiu lá, que atrapalham o nosso dia a dia. Eu digo que atrapalham por quê? Porque se você passou por um trauma, o trauma se transformou num tipo de hábito na sua vida, né? Você está vivendo aquele trauma, vivendo aquele hábito contínuo. E aquilo gerou em você uma doença mental, uma doença emocional, gerou uma dificuldade, gerou um bloqueio, gerou uma repetição de palavras que você nem percebe que está falando. Eu considero isso um problema gigantesco. Quantas pessoas falam que vão começar uma dieta, que vão começar uns exercícios energéticos, que vão fazer coisas interessantes, e chega no momento que poderiam estar fazendo a coisa acontecer, alguma coisa puxa o tapete delas. Né? E esse puxar o tapete são as personalidades do passado, né, que atrapalham a frequência vibracional. Então, aquele eu gordinho seu, com a cerveja na mão, lembra, Otávio? Que ficava ali bebendo continuamente, ele atrapalhou muito tempo da sua caminhada, né? Como o meu também atrapalhou, e assim por diante. O que seria interessante é como podemos desprogramar hoje, sem precisar de ficar fazendo bilhões de terapias, né? Traumas e coisas que atrapalham o nosso dia a dia. Tem jeito. Tem jeito. Então, pessoal, todo mundo. Tem uma coisa que eu acho interessante. Em cima do que o Charles está falando, tem jeito. Então, já temos uma notícia boa, né? Que vai ser compartilhada aqui. Bom, obviamente, se ele falou que tem jeito, a gente espera que ele fale qual é o jeito daqui a pouco, né? Mas, se não, a questão imaginem que muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer. Vamos pegar o caso de um casal de namorado, por exemplo, terminaram. Aí o cara continua apaixonado pela menina. E aí ele sabe que ele tem que se desvencilhar dela. Depois de um ano, ela já casou com outro cara e o cara tá lá apaixonado. Ele sabe o que ele precisa fazer. Ele sabe que ele precisa seguir. Né? Ele sabe que ele precisa seguir a vida, se liberar dessas coisas. Mas muitas vezes ele não consegue. Não consegue por quê? Porque ele ainda está preso em alguns nós passados. Está preso em algumas frequências. Está tendo automatismos emocionais e comportamentais. Ele não consegue se liberar. E aí, quando ele ainda se dá conta do que ele precisa fazer e não consegue, ainda gera uma frustração maior ainda. Porque ele está ali sabendo o que precisa fazer e não consegue fazer aquilo. Porque tem vários registros ali marcados e ele está preso naquele ciclo ali, né? A reação do corpo dele tende a ser a mesma, a reação emocional tende a ser a mesma, ele tende a olhar para a vida de uma mesma maneira, então precisa de formatar, de se libertar, né? De desatar esse nó. Então, tem jeito. Então, já que temos jeito, vamos lá.
É o seguinte, Otávio, existe uma maneira, se a gente entender a nossa mente, que a nossa mente, como é que ela funciona, né? A nossa mente funciona da seguinte forma, o tempo todo a gente está criando auto-hipnotismo em nós, tá? O tempo todo você está permitindo com que uma situação entre em você, crie reações psicoquímicas que façam você sentir reações de angústia, de tristeza ou de alegria, circuitos que você vai repetindo, 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 que você não dá conta, por exemplo, de cortar. Então, assim, a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, ficar atento ao seu tipo de comportamento e entender, o seu comportamento foi formado de que forma? Foi formado por repetição e a repetição fez você ter seu comportamento. Se o seu comportamento é desagradável, se você acha que você não está legal, se você acha que você briga demais, se você acha que você tem um estupim curto, tudo isso foi programado, né, para ser desse jeito. Você tem que arranjar um jeito, uma maneira de desprogramar isso e reprogramar de novo. Como é que você vai desprogramar um jeito, um hábito antigo que está ali em cima de você? Não é simples, não é fácil. Não pense que você simplesmente, com o estalar dos dedos, você vai fazer essa transformação. Você precisa de ser bem metódico para poder fazer essa mudança. Você precisa de parar, refletir bem mesmo como é que você está, admitir que você tem esses defeitos, porque a grande maioria de nós não consegue enxergar os defeitos, ou então até cria uma cápsula em volta de si para poder defender esses defeitos. Esse é o grande problema de se conseguir mudar alguma coisa. A pessoa não admite que ela é grosseira, ela não admite que ela tem uma irritabilidade contínua, ela não consegue ter clareza de quem que ela é. Então, é importante a pessoa perceber ela. Como que a pessoa pode perceber da maneira correta dela? Se filmando. Né? Você pode pegar um celular e deixar ali na sala, no dia de domingo, quando você está ali tranquilo, calmo, e você filma a sua tarde ali com os seus irmãos, com sua família, com seus parentes. Aí você vai ter uma noção de como que você é, de como você fala, de como que você brinca, de como que você cria aspectos diferentes, como que você come besteira e nem percebe que comeu besteira, sabe? Ou bebeu besteira. Então, isso aí é uma forma de você, é uma técnica que você pode ter para poder ter consciência de você mesmo. Se filmar. Se você não tem esse tempo para fazer isso, né, você então faça uma lista à noite do que você falou. Tenta buscar lá na sua memória o que você falou, o que você fez, como que foi o seu comportamento durante o dia, o que você movimentou, que aí você vai ter uma noção mais ou menos assim do que você realmente tem e que está te atrapalhando. Então, isso aí é importante para a pessoa que quer fazer essa transformação. Né? E a desprogramação é feita com repetição. Você vai pegar um jeito, uma maneira positiva do que você quer ser e vai repetir todos os dias aquela forma de como você quer ser. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que trata as pessoas com não muita educação, eu vou colocar a minha mente para poder ser mais educada. Toda vez que eu for conversar com alguém, eu devo tentar colocar a minha cabeça para poder funcionar nesse modo operante de ser educado. Tá entendendo, Otávio? Eu entendi. Eu vou me filmar. Eu prometo diminuir as minhas grosserias. Se você conseguir fazer isso, você pode fazer até um filme da sua vida. Como mudar a minha grosseria em 48 horas ou 24 horas, assim vai. Vai ser interessante. Vai vender muita coisa, viu? Eu acho essa questão, gente, é muito importante o que o Charles está falando aqui. Porque vai muito em cima de um tema que eu gosto de abordar muito, que é o tema do auto-engano, né? Para a gente modificar algo na gente, né, que é por repetição, a gente precisa, como o Charles explicou, você vai repetindo um novo procedimento, a nova maneira de agir, até que aquilo se programe na neuroplasticidade ali do seu cérebro. Para que isso aconteça, para que exista a repetição para se transformar em algo novo, você tem que saber o que precisa ser mudado. E para saber o que precisa ser modificado, você tem que se observar. Por isso ele falou e o Charles deu a dica de você filmar você mesmo, que você vai se observar.
né? Então, o autoconhecimento, a gente fala muito de autoconhecimento e tem aquela turminha que fala pra gente assim, isso é autoajuda, isso é babaquice, isso é PNL. Não, gente, autoconhecimento é a base de tudo. Autoconhecimento é observar a si mesmo, e é o contrário de autoengano, né? Autoengano é você achar que tudo é culpa do outro. Autoengano é você responsabilizar o outro por aquilo que é seu. Autoengano é você responsabilizar os outros por aquilo que acontece na sua vida, né? Autoengano é você dizer que as coisas que não estão legais na sua vida são responsabilidade ou do seu chefe, ou do seu namorado, ou da sua namorada, ou de uma pessoa qualquer aí, mas que você não traz para você. Que a dificuldade financeira que você tem é culpa dos outros, que é culpa do governo, que é culpa da economia. Isso tudo é autoengano. E o contrário disso é autoconhecimento. É você observar qual atitude sua, ou qual pensamento, sentimento, atitude, vibração sua está interferindo na sua vida de maneira negativa, está trazendo resultados indesejados, está manifestando uma realidade que não é aquela que você deseja, né? Então, o primeiro passo para a gente transformar algo, para reprogramar o futuro, a gente tem que olhar para todos os condicionamentos que a gente tem. E para olhar para esses condicionamentos que a gente não está achando legais, precisa de autoobservação e autoconhecimento. Isso não é autoajuda, né? No fundo é, né? Você está ajudando a si mesmo, mas não é como ler um livro de autoajuda, né? É autoajuda. Mas o que tem de errado em você ter a autoajuda, né? O que tem de errado em você ter o conhecimento? Eu já vi ao longo dos meus 30 anos de trabalho aí como terapeuta, eu já escutei muito disso. As pessoas têm aquela ideia de que se elas puderem criticar aquilo que elas não entendem, aquilo que elas não conhecem, fica bonito, fica certo, porque elas querem ficar enquadradas dentro do processo de verdade que eles colocam para os outros, né? Por exemplo, a medicina funciona assim. Se ela tem um remédio e esse remédio não foi testado exaustivamente, né, e não está ali classificado como certo para determinadas curas, né, determinados tratamentos, elas consideram que aquele medicamento não é válido, mesmo que ele cure um tanto de pessoas, mesmo que ele cure um tanto de pessoas. Então, o que eu acho estranho assim, nos seres humanos é que não podemos classificar as pessoas num pacote, dizer que aquele mesmo tratamento que é feito para um vai funcionar com os outros. E a medicina, ultimamente, ela pensa assim. Né? Não estou dizendo que os médicos não são pessoas bacanas, que os estudiosos não são pessoas bacanas, que não tem que ter um padrão. Tem que ter um padrão, sim. Eu acho que tem que ter um padrão de estudo para poder se levar adiante. Mas eu acho que poderia ampliar esse padrão e pensar que fulano de tal, que é uma pessoa que tem um transtorno bipolar, né, que não funcionou bem com determinados medicamentos, mas tem a facilidade de funcionar bem com um tipo de terapia não convencional, que pode fazer com que ela consiga acionar a chavezinha, e essa chavezinha possa fazer ela ter uma noção melhor da realidade dela, e dentro da realidade dela ela conseguir conviver com o problema que ela desenvolveu ali, e até mesmo curar esse problema, por que não pode ser colocado? Sempre quando vem essa ideia, as pessoas descartam isso e vão para a terapia de medicação, que é a terapia que é colocada como convencional. Então, eu estou linkando aí essa parte que você falou, Otávio, ligando, né? Não gosto de falar inglês aqui, ligando essa parte que você falou com a parte vinculada, por exemplo, assim, com esse tipo de ideias. Então, assim, eu acho que o conhecimento não deveria ser classificado. Né? Ele deveria ser utilizado para ver se aquilo vai funcionar na sua vida, e se funcionar na sua vida, bola para frente. Se não funcionar, você pega outra técnica, outra forma de lidar com o seu problema e faça o seu problema começar a movimentar. Não pode ficar parado, não pode ser parasita de si mesmo. O que é esse parasita de si mesmo? Aquela pessoa que realmente não faz nada, reclama de tudo, acha que tudo não vai funcionar nela, que ela é vítima do sistema e vítima do planeta e das coisas todas, que o culpado é fulano, ciclano e etc. E aí não tem jeito, aí não tem como realmente a pessoa melhorar, porque a vida pertence, por enquanto, teoricamente, à pessoa. Teoricamente, porque na prática a vida da pessoa está tão na mão dos outros que ela não faz nada, ela não tem coragem de ir para uma academia, ela não tem coragem de fazer uma medicação natural
para ela mesma, ela não tem coragem de pegar um livro e ler ele inteiro, né? Ela deixa com que as coisas fiquem ali naquele mundo mágico. O mundo mágico de que alguma coisa vai vir tocar na testa dela e elas vão ser diferentes, né? E a gente vê o contrário. A gente vê que a pessoa que se esforça, que é audacioso, né? Que não está preso a regras construídas, não importa de que natureza seja, sabe? Elas não estão presas a esse tipo de regra. Aí elas conseguem ser livres. E aí elas conseguem avançar, né? Vamos pensar da seguinte forma, Otávio. Né? Você é um cara que quer atingir o seu eu do futuro. Né? Vamos dizer assim que numa linha de tempo e espaço, a realidade nossa ela é construída na medida que você vai observando. Por exemplo, aqui agora, para nós, é noite, correto? Então, a gente está mais ou menos a 21 horas e 24 minutos. Né? Em outro país, está de dia. Então, a realidade daquele dia lá é diferente da nossa realidade. Se a gente pegar um telefone e ligar lá, a ligação é tão rápida que instantaneamente a realidade daquela pessoa que está de dia com a realidade minha que está de noite se conectam. Então, a gente tem aí um provável futuro, né, do dia e da noite da pessoa se ligando e conectando com a gente aqui. Então, a distância faz isso. A realidade do tempo e do espaço é tão doido, tão esquisito, que ela cria esses bolsões de tempo e de espaço. Essa coisa que a gente chama de tempo e de espaço, ela é relativa para as nossas realidades. E quando a gente tenta fazer um entendimento da nossa cabeça em relação a isso, a gente fica meio perdido, né? Porque qual que é a realidade de fato mesmo? Qual que é a realidade concreta que estamos vivendo? Será que a realidade concreta é essa que estamos falando aqui agora? É essa que estamos pegando aqui agora? Ou será que essa realidade é simplesmente um pedacinho do que existe de verdade? Porque se a gente parar para pensar, nós enxergamos apenas 20% da realidade física. Quer dizer que a gente não enxerga a realidade física no seu todo. Você não consegue ver os átomos, você não consegue ver as luzes ultravioleta e etc. de luz que tem aqui. Não consegue. Você também não consegue escutar. E a sua noção de distância é limitada pela sua visão. Sua visão ela alcança só determinados metros. Né? Você não consegue ter uma noção clara mesmo do que é essa realidade. Se tem essas dificuldades todas, se tem toda essa dificuldade de entendimento pela nossa percepção, quem consegue dizer que, de fato, a realidade física nossa é essa que você está observando? Para mim, a realidade pode ser completamente diferente pela crença, pelo sistema de experiência que eu vivi e pelas coisas todas que eu criei dentro de mim, é completamente diferente de uma pessoa que é completamente cética, que nunca vivenciou uma experiência fora do corpo, nunca vivenciou uma experiência com seres de outras dimensões, que nunca conseguiu vivenciar uma realidade paralela. Então, são duas realidades completamente diferentes. Eu posso falar que a realidade dele é uma merda, e ele pode falar que a minha realidade é uma merda. Então, fica o quê? Fica pontos de vista. Né? E o que acontece ultimamente na nossa vida é que os seres humanos estão vivendo dentro dessa questão de pontos de vistas. Não conseguem buscar esse todo, não conseguem sair dessa coisa fragmentada que é a nossa consciência atual. Enquanto estamos presos dentro da nossa consciência atual, nós vamos classificar tudo e achar que tudo é o certo, que tudo é o correto, que da forma como estamos vivendo é a forma ideal. Só que dentro dessa forma limitada que estamos vivendo, que é um limite gigantesco que estamos vivendo, a gente ainda tem uma série de dificuldades de compreender esse limite, desses 20% aí que eu falo que nós enxergamos. Então, imagina só, 20% que a gente enxerga, do que a gente é educado, do que falam que é verdade para a gente, e a gente não consegue lidar com esses 20%. A gente fica completamente perdido dentro desses 20%. Então, se a gente ampliasse a nossa consciência e conseguíssemos, de fato, ter a percepção de 100% da realidade física, como seria? Como seria desenvolver a capacidade de pensar por si mesmo, não pelos outros? Como seria você conseguir ter a ideia sua, não pela realidade do que colocaram para nós? Eu escutei uma pessoa falando comigo assim esses dias, né? Hoje eu estava ensinando meu filho a história do universo, como o universo foi criado pelo Big Bang. Na consciência dela, o Big Bang é a realidade máxima. A Terra foi criada, de repente, por nada, e explodiu e tudo começou a ficar tudo bonitinho, certinho. Né? O planeta, que é um planeta, onde estamos pisando,
em cima dele só existe esse planeta e mais nada. E o ser humano, de uma certa forma, por acaso, conseguiu se desenvolver e se tornar isso que nós somos hoje por um acaso, do nada, né? Olha que coisa sem sentido. E as bilhões de espécies também que existem no nosso planeta foram criadas por acaso. Um tipo de pensamento muito limitado. E por quê? Porque a consciência não quer entender isso tudo, né? Existem coisas muito além, em todos os sentidos, internamente, externamente, nesse universo fora que é assim, que a gente ainda não consegue perceber. E a ideia é tentar fazer as pessoas acordarem desse pesadelo que ultimamente se tornou a nossa realidade, para que, de fato, a gente consiga, de fato, romper essa prisão sem muros que estamos vivendo. Em cima do que o Charles está falando, gente, muita gente descobre uma coisa nova na vida e acha que já está desperto, né? E o nosso despertar, ele é contínuo. Se a gente pegar as pessoas que estão num caminho de superação contínuo, imagina uma pessoa que se fosse uma linha reta, o que não é, de crescimento, desenvolvimento de consciência, se assim fosse, a cada dia que você olha para o seu processo de despertar, você está mais desperto do que você era no dia anterior, né? Então, não existe aquele, estou desperto, né? Sou desperto. A gente vê muito esses textos, às vezes, no Facebook. Você que não é desperto, você que é desperto. Mas desperto relativo a quem? Porque cada um de nós, cada dia que estiver nesse processo, vai ter um despertar diferente. Esse despertar, ele é infinito. Não adianta a gente se comparar. E quanto mais a gente trabalha com polarização de opiniões, né, com verdades absolutas, menos chance a gente tem de crescer. Por quê? Porque se a gente não tem a humildade de assumir que a gente tem ainda muito o que aprender, né, e deixar um espaço dentro da gente para conhecimento novo, a gente achar que a gente já sabe tudo, que a gente já despertou, que a gente sabe a verdade do universo toda, a gente não aprende. E a gente começa a brigar com as pessoas defendendo a nossa verdade, convencendo que nós somos os despertos e que as outras pessoas são as burras, né? E assim a gente vê o caos aí que está para todo lado de pessoas brigando, uma briga de verdades absolutas. Ninguém abre mão da sua verdade, porque polarizamos as verdades e as pessoas acham que existe uma verdade, uma grande verdade, sendo que somos pessoas diferentes, com padrões originais diferentes, com caminhos diferentes, né? O que é leve para um pode não ser leve para o outro, né? O que é divertido para um pode não ser divertido para o outro, né? As próprias lives, tem gente que vê a nossa live, por exemplo, e adora a live porque acha que a gente é brincalhão, divertido. Tem gente que assiste a nossa live e fala assim, esses meninos parecem uns palhaços, eles só ficam rindo, né? Então, é opinião, gente. Não é melhor nem pior, é o jeito da pessoa, ela gosta ou ela não gosta, é o que deixa ela feliz ou o que deixa ela triste, de acordo com os valores dela, com a história de vida dela. Mas é o jeito dela. E se a gente se dá conta que o meu jeito é o meu jeito, né? E que eu posso ainda melhorar o meu jeito, eu posso despertar e muito com relação a mim mesmo, e que a única competição que existe é do Otávio com relação a ele mesmo, para que eu seja melhor hoje do que eu fui ontem, né? E que eu respeite que o outro está num outro processo de despertar. Não é melhor nem pior. Algumas coisas ele já compreendeu de um jeito que eu ainda não compreendi, outras vamos compreender de maneiras diferentes, outras eu compreendi algo que ele ainda não compreendeu, e assim a gente vai nessa história. Mas a gente tem que ter a humildade de pensar assim, as minhas verdades não são absolutas, né? Eu estou no meu processo, no meu despertar, nas minhas experiências, e nós somos a maior experimentação, né? Por isso a auto-observação, o autoconhecimento, para a gente olhar o que incomoda a gente, o que não está legal para a gente, o que modificar na gente, para que a nossa vida seja mais leve, para que ela se encaixe melhor, para que eu tenha mais saúde, para que eu esteja mais feliz, para que os meus relacionamentos sejam mais leves, para que eu tenha menos barulho na minha vida, para que o meu financeiro aconteça da maneira que eu gostaria, né? E aí eu percebo nesse processo que existe uma interação minha comigo mesmo, de me voltar para dentro, para corrigir, ajustar coisas minhas, e que isso gera um reflexo no mundo nas minhas interações com as pessoas. E assim, essas dinâmicas vão mudando também a partir da nossa mudança, né? E quando a gente vai se libertando daquilo que ficou preso na gente no passado, em várias dinâmicas antigas que faziam a gente olhar para o mundo de uma maneira que não era conveniente para a gente, quando a gente vai se libertando daquilo, os nossos relacionamentos também vão modificando em função das novas frequências que a gente passa a vibrar.
Mas para isso, para a gente modificar, a gente tem que sair dessa de que a gente já atingiu o topo, já somos os donos da verdade, nós já sabemos tudo, e o outro aqui ainda não entendeu, né? Tem um texto, gente, eu vou citar de novo, que eu morro de raiva de ler esse texto. Eu leio um texto que, assim, primeiro escreveram as mulheres no Facebook. Quando você encontrar uma mulher desperta, homens, esteja preparado para uma mulher assim, esteja preparado para uma mulher assada, esteja preparado não sei o quê, esteja preparado para papapá. A maior palhaçada o texto. Aí depois os homens escreveram um texto para fazer a palhaçada igual. Mulheres, quando vocês acharem um homem desperto, esteja preparado para isso, esteja preparado. Gente, todo mundo ali cheio de defeito, igual a gente, todo mundo com coisa para melhorar, querendo todo mundo pagar do super desperto, como se os outros fossem tudo um bando de cego, de surdo, né, que não estava desenvolvendo nada, e a pessoa senta ali no seu trono para falar, esteja preparado para sair com Deus, quase, né? Gente, a gente tem que olhar para a gente, nós temos muita coisa para melhorar, né? Todos nós, né? É melhor a gente falar assim, eu estou fazendo o meu melhor por mim mesmo e pelo meu relacionamento, e o outro está fazendo o melhor dele e está tudo certo, do que eu falar, prepare-se quem for sair comigo, porque eu sou um cara esperto. Gente, que coisa, né? Aí, entende? Cada um tem sua opinião, são opiniões. A pessoa que postou aquilo acha legal, né? O Otávio, né, pensa assim, puxa, é a opinião do outro, respeita a opinião do outro, deixa ele achar. É o degrau dele, mas eu tô falando, me incomoda ler esse tipo de coisa, porque não tem ninguém 100% desperto, porque cada um de nós sempre tem algo mais a se fazer. Né? E o fato da gente sentar num trono superior e achar que a gente é desperto e os outros não, coloca a gente num lugar de arrogância em que parece que a gente não tem mais nada para aprender. E que o outro que se relacionar comigo é que vai aprender. Aí o relacionamento está fadado, sabe o que, gente? É o fracasso. Porque se você já se coloca num trono lá em cima e quer olhar para a pessoa que está com você como se ela estivesse lá embaixo, já não existe equilíbrio de comunicação, não existe equilíbrio de fluxo de dar e receber, não tem igualdade, não tem troca, não tem nada, porque você está lá em cima e está querendo colocar a pessoa lá embaixo. Isso não tem como fluir. E depois você fala que não consegue entender porque os seus relacionamentos não dão certo, é porque você não acha ninguém com o seu nível de consciência. Não, bobagem. É o seu nível de arrogância que está lá em cima para você não perceber que o relacionamento tem que ter uma troca, que o universo é troca, que prosperidade é troca, que o dinheiro é troca, que tudo é troca, a energia Kundalini é troca, tudo funciona num equilíbrio, num fluxo de ir, de vir, de dar e receber. E é equilíbrio e movimento que a gente precisa. Foi meu momento de revolta, Charles, pode falar. Eu tô vendo. Nossa, eu me senti assim incomodado agora, tá? Acho que eu vou até desfazer a live e vou embora. Eu tô me sentindo no patamar elevado e vi que era arrogância. É isso aí, Otávio. O que você falou foi tudo. Tem a ver com essa questão nossa aí. Agora, mas como perceber isso aqui, né, Otávio? Porque entendimento, percepção é uma coisa meio complicada da gente falar, né? A gente pode ter uma noção disso ou daquilo, achar que é certo ou errado aquilo, mas mesmo assim a nossa percepção ainda é limitada. Mas se por um acaso, Otávio, se por um acaso você falasse assim, bom, tá, então já que eu tenho essas coisas dentro de mim, já que eu tenho esses lapsos de energias dentro do meu inconsciente, então como fazer o despertar? Como romper essa energia e começar a criar um movimento na minha frequência? Como despertar as minhas habilidades? Existe situações que a gente discute, pensa aí, conhecimento, características de cada um, entendimento, ego, orgulho, seja lá o que for, isso depende, isso é muito do nível consciencial de cada um. Né? E o ser humano, infelizmente, ele vai viver esses altos e baixos, como a gente também vai viver esses altos e baixos nessas questões. Né? O que eu penso é o seguinte, existe uma maneira de você romper esse véu que impede a gente de enxergar realmente a realidade e a gente começar a enxergar essa realidade de uma forma mais bem diferente. Quer ver uma coisa que eu acho que ninguém faz, que é complicado, né? A gente é muito apegado às coisas, às pessoas e à questão material. Né? Eu vejo pessoas assim preocupadas. Eu tive um prejuízo de 7 mil reais ou de 20 mil reais quando eu entrei naquele determinado local.
né? E é muito difícil a pessoa perceber que perdeu aquele dinheiro, aquela coisa que ela tinha muito, né? E ela ligar o foda-se e falar assim, bom, perdi, agora eu ganho mais. Muito poucas pessoas pensam dessa forma. A grande maioria fica ali dentro daquele inferno mental, preocupadas, presas naquele erro delas ali, assim, e não vão para frente. Não é assim que acontece quando você está... vai pegar uns 50 mil, né, perdeu esses 50 mil, você vai ficar pé da vida, vai ficar enlouquecido tentando arranjar um jeito de obter ele de volta, e ali você perde sua saúde, ali você perde suas frequências, sua vibração, né? E eu penso assim, e a parte da pessoa? Né? A pessoa, como ela pode, por exemplo, assim, valorizar ela a tal ponto que ela consegue colocar assim, uma coisa que eu poderia falar assim, qual é o preço que você se venderia? Né? Colocar valor em você. Será que alguém consegue fazer isso? É meio complicado também, sabe? Eu imagino assim, existe uma maneira de despertar essa energia, essa luz interna que a gente tem, para que a gente consiga, de fato, romper esse véu que impede a gente de perceber as coisas. Né? Esse véu de Ísis, ele pode ser rompido a partir do momento que você começa a dedicar a você o seu momento, quando você consegue, de fato, entrar na sua frequência e expandir ela. Por exemplo, né, vamos falar sobre frequência de chakras, ou centro de forças, né? Centro de forças do nosso corpo. Entender esses centros de forças e perceber esses centros de força não é uma coisa fácil. A gente sabe que a gente tem ele. Mas como vê-lo? Como entender essa frequência? De que forma, de fato, a gente pode utilizar essa força que há no nosso corpo para que ela possa despertar a nossa frequência, para que ela possa acelerar o nosso padrão vibratório, né? Para que a nossa energia fique diferente. Se você, por exemplo, né, pegar um dia, de manhã à noite, e começar a mentalizar que você está no estado vibracional positivo e começar a vibrar seu corpo, começar a pensar, estou vibrando coisas boas. Você primeiro vibra o seu corpo, depois você programa a sua energia. Se você conseguir fazer isso durante o dia inteiro, né, e sentir essa vibração passando pelo seu corpo, aos poucos você consegue direcionar essa energia para que você consiga romper esse bloqueio que está aí. Você está com a cara daqueles caras assim que está precisando tomar um tiro, sabe? Bom, eu estava testando o exercício de vibrar aqui. Ficou muito estranho. Parecia que você estava assim, ia explodir. Eu estava revoltado. Mas, assim, é isso que eu fiz com você, julgamento, sabe, Otávio? A gente cria na cabeça da gente a ideia de que o fulano está assim, tá assado, e projeta em cima. Mas esse exercício vibracional, se você fizer ele o dia inteiro, isso é sério e é interessante. Se você fizer esse exercício o dia inteiro, vibrando o seu corpo todo e criando em você uma condição de que você vai romper esses bloqueios todos, que você vai além, né, que você vai conseguir movimentar isso, sua energia começa a fluir. Quer ver? Tem um caso, né? Ele é antigo esse caso, é um caso de poltergeist que existiu na Bahia, né? Era uma casa e caía muitas pedras em cima dessa casa, batidas, coisas quebravam lá, e ficou pior depois que eles levaram o padre para essa casa. Bem pior mesmo depois que levaram para essa casa esse padre. Esse caso de poltergeist, né, para aquela família que era completamente ignorante no sentido de entender que energia era aquela, eles achavam que era espíritos que estavam perturbando, aquela coisa todinha, eles pegaram o sensitivo, que era um menino de 12 anos, né? E ao invés de educar esse menino, eles colocavam ele para poder ficar de castigo, porque achavam que o espírito negativo estava em cima daquele menino. Ele ficava frustrado, na frustração a energia dele expandia mais, nesse estado de frustração, os fenômenos começaram a ficar mais intensos na casa e eles não conseguiam, por exemplo, acabar com esse processo. Teve um parapsicólogo que foi lá e esse parapsicólogo ensinou essa técnica para esse menino ficar vibrando uma frequência positiva e modificando a mente dele para a coisa começar a ficar legal. O que aconteceu? Cessou tudo.
cessou todos os fenômenos negativos que estavam acontecendo com ele, e o menino começou a ter um desenvolvimento legal das habilidades dele. Eu não sei hoje onde ele está, o que aconteceu com ele, mas eu sei que na época que eu acompanhei esse caso, eu vi esse caso, ele estava bem diferente do que ele estava. Então, imagina só, o conhecimento, né, de algumas coisas que a gente ignora, o que a gente acha que não é legal, quando ele é colocado na prática e é colocado de uma forma positiva, ele consegue dar um progresso bacana na vida da pessoa. Então, se você está triste, ou está angustiado, está chateado, quer romper esses circuitos repetitivos do passado, e começa a criar essa técnica, aliás, trabalhar com essa técnica e vibrar em cima dela, colocando positivo, vai dar uma diferença positiva, vai romper o circuito que estava atrapalhando a pessoa, e ela começa a ter um rumo. Mas tem que meter a mão na massa, né? Não adianta falar que eu estou gordo, eu vou emagrecer só porque eu gerei a frequência de vibração. Não vai acontecer isso. Você começa a ficar mais ativo para isso. É exatamente isso, gente, que o Charles está falando. E a questão é a gente ser sempre exemplo para a gente mesmo daquilo que a gente está buscando. Cada vez mais. A gente desistir de querer ficar mudando os outros. Né? Porque a gente fica querendo tanto mudar os outros que a gente esquece da nossa própria transformação. Isso faz a gente perder muito tempo e muita energia, querendo colocar os outros nos lugares deles. Né? Quando a gente poderia estar usando este mesmo tempo e essa mesma energia para a gente achar o nosso eixo de equilíbrio. Né? Esse tempo, essa energia são primordiais, porque uma hora que você passa ali fofocando da vida do outro, falando mal, brigando, tem gente que passa o dia no Facebook brigando com a de política, o dia, né? Aquele tempo, mas é o dia inteiro, e é impressionante, e aquela chuva de ofensas, e troca ofensa para cá, e troca ofensa para lá, e não faz mais porra nenhuma na hora que poderia estar fazendo um monte de coisa. Gente, é tempo de pesquisa, é tempo de estudo, é tempo de trabalho, é tempo de treinamento, é tempo de você, enquanto você está ali ofendendo os outros, você não está mudando ninguém, porque a pessoa ofendida, ela não vai falar assim, puxa, que bacana, o cara mandou eu tomar no curso 5 vezes, então agora eu vou aprender o que ele está falando. Não vai funcionar, né? Ele vai ficar com ódio de você e ficar brigando com você mais ainda. Ao invés disso, você usar esse tempo para você investir em você, para você achar o seu eixo. Peraí, o que está me incomodando? Por que quando o outro fala tal coisa no Facebook, isso me incomoda tanto? Por que eu tenho tanto apego a esse tipo de informação? O que me faz querer reagir a isso? Por que eu não acho o meu eixo? Por que eu não posso me trabalhar para que seja mais leve? Será que eu consigo me desapegar dessa necessidade de briga com o outro, de tanto barulho na minha vida, de tanta confusão? O que será que eu busco? Quer falar, Charles? Só quero falar que quem está xingando o outro na internet não tem esse raciocínio que você está falando, não, sabe? E o que ele quer é mandar o outro. Ele não vai ter esse raciocínio. Mas alguns. Está no seu eu atrasado, infelizmente. Sim, mas muitos de nós que estamos aqui, às vezes a gente cai numa de ficar batendo boca e vai entrando nisso, e vai entrando, e vai entrando. Então, quando a gente vê que está perdendo o tempo querendo corrigir o outro, perdendo o tempo querendo modificar o outro, para. Assim, peraí, não. O que eu posso corrigir em mim? O que eu posso transformar em mim? O que eu posso modificar em mim? O que eu posso aproveitar esse tempo para crescer dentro de mim? Porque quando você melhora, gente, você melhora também o seu relacionamento com os outros. Melhora muito o relacionamento com os outros. Observem as pessoas que estão aplicando conhecimento nelas. Se vocês lembrarem delas 5 anos atrás, 10 anos atrás, vocês vão ver que elas foram melhorando, que o relacionamento delas com as pessoas foi melhorando, né? Que o discernimento, o nível de consciência delas foi melhorando, o magnetismo delas foi melhorando, porque elas foram investindo nelas mesmas e, por consequência, a projeção dela no relacionamento com o outro é uma consequência da projeção dela no relacionamento com ela mesma. Quanto mais ela tiver no eixo dela, com ela mesma, centrada, leve, né, dentro do que ela faz, mais fácil dela ter um relacionamento equilibrado com o outro. Quanto mais ela tiver já bagunçada, cheia de problema com ela mesma, não conseguindo olhar para ela mesma, cheia de confusão, muito cheia de barulho, mais ela vai se relacionar de maneira barulhenta com os outros. Otávio, você viu muita coisa na internet esses dias, né? Eu perdi meu tempo, ao invés de treinar, eu fiquei olhando o que os outros estavam fazendo. Mas você está certo, Otávio. Tem perguntas aí, Otávio? Vamos lá, perguntas. Deixa eu ver aqui.
Quando há lugares que te bloqueiam, por exemplo, local de trabalho, pessoas negativas, como resolver isso? Bom, em primeiro lugar, né, um ambiente, um lugar não pode te atrapalhar. Não deve te atrapalhar, porque você tem que ser dono de você mesmo. Mas quando tem um ambiente onde você não gosta, onde te atrapalha, você tem que fazer de tudo nesse mundo para poder sair fora de lá. Tem que arranjar um jeito de sair dessa frequência, porque você não gosta, você não está conseguindo mudar, não consegue transformar esse local, não consegue mudar essa vibração, muda você. Né? Então é aquela coisa que eles falam, os incomodados que se retiram. E muitas vezes a gente tem medo de fazer isso. Porque é o dinheiro que eu tenho, é a frequência que eu consegui. Mas vale a pena depois, né? A saúde vai ficar, o cortisol vai ficar elevado, o estresse vai atrapalhar, vai engordar e etc. Não é fácil. Não é mesmo, cara? Depois de tudo que a gente fala aqui, o Glauco Ranieri comenta: Otávio tá precisando de um chazinho de orégano. É bom, viu? É bom. É bom. E agora o Charles complementa. Nenhum dos dois está aplicando o que estamos falando aqui. Por que vocês não vão fazer o chazinho de vocês? Brincadeira, viu, Glauco? Brincadeira. À noite eu vou tomar um chá de camomila para dormir. Cara, chá de camomila antes de deitar é excelente para baixar o nível de estresse. E para você conseguir entrar num sono profundo. Né? Para quem quer ter ganho de GH, por exemplo, se você toma o chá de camomila antes de dormir, uns 30 minutos antes de dormir, você vai entrar num sono reparador, bacana, que vai facilitar você a estratégia GH a noite inteira. E é diferente, se você toma um Dorflex, ou toma qualquer tipo de remédio químico, ele não faz isso, tá? É interessantíssimo. Você toma um chá, por exemplo, assim, o chá de orégano não, o orégano ele pode excitar um pouco, mas o chá de camomila, por exemplo, tomando esse chá, você dá uma relaxada que é uma beleza, sabe? Mas você está muito bem, Otávio, você não está... Você está raciocinando em cima, realmente, de fato, das situações e das coisas que realmente é perda de tempo. Porque isso tudo que você falou, que as pessoas fazem, é que faz a gente perder tempo. Próxima pergunta. Então, Glauco, brincadeira, hein? Eu adorei, na verdade, o seu comentário. Quando ele passa na rua, você dá uma pedrada nele. Cuidado, Glauco. Ai. Charles, exercícios de vibração, parte vibracional. Tem aqui, ó. Esqueci que a gente pode colocar as perguntas da tela. Charles, exercícios vibracionais e de raio violeta anula as frequências do passado? Depende. Se você, tudo tem que ser programado. Tem que entender que a energia ela é burra, né? A energia existe simplesmente e você põe a sua intenção na energia. E aí você pode anular uma frequência do passado se você vibrar seu corpo com a intenção de que você está queimando essa energia utilizando sua própria frequência violeta. Aí sim você eleva o seu padrão. Mas o que vai realmente mudar essa frequência do passado é você pensar daqui para frente, sabe? Pensa daqui para frente o que você vai fazer, como que você vai movimentar, tenta não repetir os mesmos erros, né? Que a gente repete todos os dias. Hoje eu não vou comer o pãozinho de sal. Né? Tem pessoas que brigam com os pãozinhos de sal. Né? E às vezes, se está afim de comer um pãozinho de sal, né? Coma ele. O que vai fazer você engordar é você comer muito pãozinho de sal todos os dias. Aí você vai estufar que nem um jabuti. Né? Não é um pãozinho de sal que vai te engordar. Muitos levam isso a ferro e fogo, criam o carboidrato como se ele fosse o demônio, né? Carboidrato não é demônio. Tem que ser diminuído, tem que ser pensado, mas com inteligência. Vamos. Que essa questão do pão de sal aí? Eu pedi uma pizza pequena, ela é considerada low carb. Vai lá. Hoje eu almocei uma pizza, mas eu fiz a pizza de farinha de berinjela. Aí seu subconsciente falou assim: bom, hoje eu comi de berinjela, mas amanhã eu posso comer de trigo mesmo. Com uma cervejinha e tal. Aí não vai 2, 3, 4. Vamos lá. Pergunta: como mudar a vibração para prosperidade quando você está lascado em dívidas
qual o caminho para co-criar uma nova dívida não, co-criar uma nova vida através de repetição e PNL? Bom, vamos lá, né? Então essa parte é uma parte que incomoda muito, muito, acho que como a todo mundo, nessa parte financeira. Porque, às vezes, a nossa criatividade ela fica limitada ali dentro dos problemas. E quem está devendo, nossa senhora, não consegue mesmo. Mas tem um jeito, né? Em primeiro lugar, para manipular uma energia, né, para você programar a sua frequência na questão de prosperidade, você tem que descartar esse pensamento obsessivo em relação à dívida. Né? Não posso pagar, não tem como pagar, não pago agora. Né? Dá uma relaxada na sua cabeça, dá um tempo para você. E reprograme a sua cabeça, né? Colocando o máximo de coisas interessantes que você possa fazer, né? E aprendendo a lidar com essa energia. Na verdade, assim, o problema de dinheiro é muito assim, 99% das pessoas não sabem cobrar pelo seu trabalho corretamente, sabe? Não sabem cobrar pelo seu valor. Muitas vezes não tem coragem, se é um terapeuta, cobra baratinho, porque não tem coragem de cobrar um preço alto, não acho que vale, sabe? Não valoriza o que faz. Então é importante você começar a valorizar muito o que você faz, porque o que você faz é que vai pagar todas as suas dívidas aí. E ter o entendimento de que dinheiro é uma energia positiva, é uma energia boa e que está aí para todo mundo conseguir obter essa frequência. Então tem que ter isso na cabeça, para começar a ter essa vibração. E começar a estudar, buscar informações, buscar dentro da sua área de trabalho que realmente você pode fazer para poder obter mais dinheiro, para obter mais coisas, né? É interessantíssimo você trabalhar com isso, colocando na sua cabeça que você vai ter muito, que você vai ter uma abertura legal e que mais para frente você vai começar a movimentar. Mas na hora que você está lascado em dívida, a primeira coisa que você tem que fazer é dar um tempinho para você respirar. Porque se você não parar ali, o nível de cortisol, de estresse, de adrenalina, de todo tipo, fica de manhã, tarde e noite. Aí não tem cabeça nesse mundo que consiga lidar com isso. O que vai acontecer com você é que você vai ter depressão e vai só se afundar também na parte emocional. Então tem que dar uma parada, esquece um pouquinho essas dívidas, dá uma relaxada. Quando você começar a se acalmar e ter uma visão melhor, você vai conseguir focar e planejar melhor essas dívidas. Pagar as que realmente dá para pagar, outras que não dá, você pede para esperar. Dívida com o banco, é besteira você querer pagar dívida com o banco, espera um pouquinho, porque o banco mais para frente pode negociar legal com você. Se for dívida de cartão, também pode fazer isso, porque o que acontece é o seguinte: o Banco Central sempre paga a sua dívida para o banco. Né? Então, o banco ali não tem prejuízo nenhum. O banco não tem prejuízo nenhum. Se a sua dívida ela não passou de 100 mil reais, se ela não está acima de 100 mil reais, o que acontece é que o banco não vai querer, por exemplo, entrar na justiça contra você de cara. Ele vai querer que você pague essa dívida. E se você negociar ali e ficar amarrado com ele por muito tempo, você se ferra. Então, você dá uma parada geral, né? Pensa lá, o banco ficou em terceiro plano, vou focar na minha vida. E aí começa a tocar sua vida, começa a se organizar. Com o passar do tempo, o banco vai correr atrás de você. Seu nome pode ficar sujo ali por 5 anos, mas depois de 5 anos, ele volta a ser limpo. Depois, o banco vai querer negociar com você de qualquer jeito. Aí ele faz uma negociação bacana. Né? Conheço um cara que estava devendo 60 mil reais ao banco, a dívida estava um inferno na cabeça dele. Ele esperou 5 anos, o nome dele foi limpo, o banco continuou na cola dele, não entrou na justiça contra ele, e aí o banco fez uma proposta irrecusável, né, para ele pagar. O banco ofereceu para ele pagar tudo por 4 mil reais. Então, isso acontece muito. É que o banco trabalha muito no desespero das pessoas. Né? E assim é. Agora, a agiota já é diferente. Se você pegou dinheiro com a agiota, ele tem o sistema de cobrança dele é diferente. Né? Então, é bom pagar. Só para completar o que o Charles está falando, às vezes a gente a escassez, né, ela representa também uma falta de fluxo, uma falta de movimento. Né? Onde tem muito dinheiro, onde tem muita prosperidade, onde o dinheiro circula muito. Né? Então a escassez ela representa também uma estagnação. Então, quando a gente está passando por dificuldades financeiras e às vezes a gente não sabe num primeiro instante como resolver, é importante também a gente não ficar estagnado nas outras áreas da vida.
Movimenta seu corpo, movimenta o conhecimento, corre atrás, igual o Charles falou, corre atrás de aprender, estudar coisas novas, movimenta seu corpo, movimente seus relacionamentos, encontre com os amigos. Você pode colocar sua vida em movimento, porque se você, preocupado com as dívidas, ainda fica estagnado, sentado no sofá, triste, deprimido o dia inteiro, associada à falta de movimento financeiro, você ainda começa a gerar a estagnação, frequência da estagnação nas outras áreas da sua vida. E a inércia energética que você vai ter que vencer para que gere movimento na sua vida de novo, ela é muito maior. Agora, se você já começa a gerar movimento nas outras áreas, essas outras áreas vão gerar uma ressonância positiva no seu financeiro também para você começar a movimentar. Primeira coisa é isso. A segunda coisa que eu queria falar, que o Charles falou várias vezes, reprograme. Gente, é reprogramar mesmo, ele está certíssimo, é exatamente isso. Mas para vocês não cometerem um erro que eu cometi durante muito tempo, eu quero falar qual era o meu erro. Meu erro era assim, eu ficava a manhã inteira me lamentando, né? Tava tudo ruim, estagnado. Aí à tarde eu falava assim, vou fazer um exercício para minha prosperidade. Aí 10 minutos eu me movimentava positivo ali, pensando no positivo. Ficava o resto da tarde depois me lamentando. Ia dormir preocupado com as coisas que eu tinha que resolver. Então, gente, você faz um exercício, um pensamento positivo pequeno ali durante o dia. Ah, eu fiz a minha reprogramação. Ok, você fez a sua reprogramação, aquele exercício de reprogramação durante um tempo, mas você também fez outra reprogramação de manhã, à tarde, à noite, antes de dormir. Principalmente antes de dormir, quando o seu subconsciente baixa a guarda, você ficar pensando só em tudo que está dando errado, tudo que não está legal. Gente, então não, a gente tem que se policiar durante o dia para não alimentar outras programações que anulem a programação que a gente está fazendo, a nossa reprogramação, né? Então, por isso que o Charles falou, fica tranquilo, desapega, resolve, faça a sua reprogramação. Mas na hora de dormir, gente, pensa nas coisas boas que você já está conseguindo criar na sua vida, mentaliza você gastando dinheiro porque você já tem, né? Reprogramar, manter a reprogramação, né? Não anulá-la durante o dia e movimentar, porque o movimento em si já é uma reprogramação, porque você está na escassez, você está na estagnação. Então, o próprio movimento, ele te ajuda, né? Teve uma época que eu estava fazendo uns treinamentos com o Charles, que ele falava assim, tá hora você faz exercício físico, ok. Acabou o exercício físico. Você vai fazer o mental. Ok. Depois do físico, quer dizer, você vai tomar um banho depois da academia? Na hora do banho, você faz tais exercícios no chuveiro. Tá. Depois dos exercícios, você vai para tomar um banho alquímico para não sei o quê. Ok. Depois à tarde, você faz o exercício mental. O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo com que você movimenta o dia inteiro. Você se reprograma o dia inteiro. O dia inteiro você está reprogramando um direcionamento de movimento. Então, de manhã até a noite, você vai fazendo. Então, no meu caso, quando eu fiz a reprogramação só uma parte do dia, não dava certo, né? O que começou a mudar muito na minha vida? Eu separar e toda hora fazer um pouquinho, policiar o que eu estava pensando, antes de dormir, tá pensando, apoiando aquela reprogramação, criar movimento na vida, estar estudando, estar movimentando. Então não é só parar 5 minutos, reprogramar e ficar o resto do dia triste, não, gente. Exatamente. Que comentário profundo. Vamos lá. Boa noite, amigos. Como podemos neutralizar os bloqueios causados pelas personalidades subconscientes dessa vida e das vidas passadas? Bom, é aquilo que ele falou aí, né? Liga o foda-se, toca o barco para frente e faz as suas coisas da agora para frente acontecer. Né? Foca no que você precisa em termos de liberdade, de transformação, o resto que se dane. Simples assim. Para sermos dimensionais completos, temos que ser arquitetos e construtores do amanhã e da realidade por completo? A gente tem que conseguir primeiro pegar os caquinhos da vida da gente, né? Os pedacinhos que a gente tem aqui assim, e tentar juntar. Depois que conseguiu juntar isso, beleza. Aí a gente começa a ser exemplo para a frequência dos outros. E na medida que a gente vai sendo exemplo da frequência dos outros, a gente vai conseguindo fazer essa energia propagar, né? A gente precisa primeiro juntar aqui os caquinhos para isso acontecer. Quando nos deparamos com algo que traz esse gatilho do passado e fica impossível controlar a reação? Aí tem que pedir ajuda. Aí tem que pedir ajuda porque
quando tem coisas que a gente não dá conta de movimentar, às vezes tem uma situação que angustia demais, um circuito repetitivo que atrapalha demais, aí tem que trabalhar isso. Muitas vezes não é tão simples assim, de uma hora para outra, você tomar consciência e melhorar esse circuito, não. Às vezes tem que pedir ajuda, às vezes tem que fazer uma terapia mais profunda, né? Buscar aquilo realmente que faça um sentido para você, porque aí a vida começa a fluir. Mas muitas vezes esses gatilhos do passado atrapalham muito, muito mesmo. Eu conheço pessoas que foram abusadas sexualmente no passado e engoliram aquilo, e aquilo só foi crescendo na vida delas. Né? Elas não pediram ajuda, não colocaram para fora, que estava incomodando, foi guardando, achando que estava conta. Hoje explode em problemas mais sérios. Né? É importantíssimo se tratar. Tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não lembra, né, gente? Bom, o Charles citou um caso de abuso. Bom, muita gente lembra, muita gente nem se lembra. Mas tem muitas coisas que acontecem na vida da gente que a gente não se lembra. Às vezes a gente reage a algo que a gente nem lembra qual foi o gatilho inicial dessa reação. Né? Então, quando realmente fica difícil encontrar a causa, a melhor coisa que a gente pode fazer é procurar ajuda mesmo. Porque mesmo para alguém que trabalha se observando, tem coisas, por exemplo, que eu demorei anos para conseguir identificar em mim. E tem tantas outras coisas que eu nunca consegui ainda identificar. Né? Tantas outras que virão com o tempo. Então, nem sempre é fácil a gente mesmo se lembrar, conforme o choque emocional que a gente teve, nem todo mundo se lembra do que aconteceu, ou qual foi o gatilho inicial, ou como tratar algo que você nem se lembra e nem sabe por que reage. Né? Então, é interessante o que o Charles falou aí, porque quando a pessoa não está conseguindo mesmo, e vem o gatilho, está impossível controlar a reação, e ela não está achando a causa e nem conseguindo modular, né, mudar esse significado, realmente vai precisar de ajuda. E tem muita gente que tem dificuldade nisso, né, porque ainda existe aquele estigma das pessoas que pensam assim, puxa, eu procurar ajuda quer dizer que eu sou louco, que eu sou louca, que eu tenho um grande problema. Gente, todos nós, ninguém faz nada sozinho, né? Para fazer tudo que a gente faz, por mais que a gente seja solitário, que a gente treine sozinho, né, se desenvolva sozinho, é nas interações um com o outro, no espelhamento com o outro, que a gente aprende muita coisa ou que a gente percebe coisas da gente mesmo. Né? Se não tivesse o outro ali para te colocar à prova, às vezes você não veria qual é a sua reação. Então, até no processo de cura, muitas vezes o outro se faz necessário. Né? Uma ajuda, um olhar diferente, uma perspectiva que você não teve antes, né? Uma modulação energética, uma alteração de um significado, de uma memória, um desbloqueio de um chakra, qualquer coisa que a gente não esteja conseguindo fazer na gente mesmo, é possível sim. Né? O importante é a gente nunca desistir de buscar, nunca desistir de melhorar. Não importa se você fala assim, puxa, já tem um ano que eu estou tentando isso e não consegui. Não desista, porque você vai conseguir. Se você estiver firme, gerando a frequência para resolver algo, você vai resolver esse algo. Não temos mais perguntas, Charles. Então, Otávio, voa lá, né? É isso, pessoal. Só para fechar aqui, já que eu estou vendo que a Geliane Soriano falou assim, uma boa ajuda é fazer uma constelação, já vai desafogando. Gente, tudo que a gente olha para, por exemplo, os nossos pais, se a gente tem um olhar de muita desaprovação dos nossos pais, né, considerando o princípio de ressonância de partículas, que o nosso DNA deriva do DNA metade do pai, metade da mãe, se a gente rejeita muito os pais, a gente acaba rejeitando a gente mesmo e a gente entra em conflito. Né? As constelações colocam as pessoas para olharem, né, para as dinâmicas que estavam ocultas na família dela, que ela não estava vendo, né? E ela tem um outro olhar de aceitação, de respeito e não de julgamento por aqueles que vieram antes, para que ela saia do papel de vítima e ao mesmo tempo pare de diminuir o seu próprio potencial quando ela diminui o potencial daqueles que a geraram, daqueles que vieram antes. Né? Então, é uma das técnicas, como existem diversas outras aí, que ajudam as pessoas a terem um outro olhar sobre si mesmo, sobre aqueles com que ela se relaciona, para ela poder se desvincular de certos traumas, ver certas dinâmicas ocultas, né, e conseguir modificar isso daí, como existem, sim, várias outras técnicas. Realmente é uma técnica que funciona bem, desde que a pessoa esteja disposta a ter um outro olhar
né, que ela esteja disposta a olhar diferentemente para aquele outro e para ela mesma naquele papel que ela se deu dentro daquele quadro que se apresenta. Mas é isso. Pessoal, vou agradecer a todos vocês. Muito obrigado mesmo. É um prazer sempre estar aqui com vocês. É um prazer sempre estar aqui com o Charles, grande amigo, um grande mestre, uma pessoa maravilhosa, né? Só tenho a agradecer aí. Espero que vocês estejam sempre se divertindo, tanto quanto a gente se diverte nas lives. Muito obrigado, Charles. Passo a palavra para você se despedir do pessoal aí. Eu que quero agradecer, Otávio. Muito obrigado a você e a todos aí, né? A gente se fala na semana que vem. Até segunda, pessoal. Um abraço.